das unidades de ensino públicas, urbanas e rurais do Distrito Federal, de autoria do deputado César Lacerda. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Eu queria pedir a retirada em pauta do 099 e o 100 de minha autoria para que ficasse para outra sessão. A presidência defere. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão e votação das moções números 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 de 1995. Senhor presidente, eu gostaria de pedir destaque para a moção número 149/95 para ser votada em separado. Está destacada, Vossa Excelência deve preencher o requerimento de destaque. Em discussão as moções referidas. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções, à exceção da 149 que foi destacada. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Senhor secretário, por favor, faça a leitura, a chamada nominal para voto. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel, sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. As moções foram aprovadas, recebendo 17 votos favoráveis, nenhum contrário, não havendo nenhuma abstenção, estando 7 parlamentares ausentes. Questão de ordem, senhor presidente. Em questão de ordem, deputado Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de saber se poderia, a moção que eu apresentei poderia ser analisada agora, porque os caminhoneiros já estão aqui esperando. E também gostaria de parabenizar aqui o assessor do governador, assessor parlamentar, o Valdomiro, que já intermediou as negociações e já prontificou o apoio do governo aos caminhoneiros. Senhor deputado, eu vou verificar a moção que Vossa Excelência apresentou e a possibilidade regimental de incluí-la. Enquanto isso, nós vamos colocar em discussão e votação a moção 149. Eu gostaria de discutir. Em discussão, com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a razão dessa moção, que reivindica a providência do governo do Distrito Federal, no sentido de garantir o que determina o decreto 10.339, de 27 de abril de 87, que garante, por parte do governo, recursos e condições para que a encenação da Via Sacra se realize. E este ano, a menos de 30 dias do evento, o governo do Distrito Federal não deu resposta ao grupo Via Sacra ainda, com relação
aos recursos necessários para aquele grande evento. Eu acho que vários de vocês aqui já assistiram esse evento da Via Sacra. São mais de 800 figurantes que encenam todo ano a paixão-morte de Jesus Cristo em Planaltina, numa festa maravilhosa, religiosa e cultural. Planaltina se fez conhecer no Brasil inteiro e em algumas partes do mundo em função dessa encenação. E nós precisamos que o governo apoie a cultura e apoie o turismo. Nesse sentido, eu já fiz proposições para essa casa para criar em Planaltina o polo de turismo, para aproveitar essas manifestações culturais muito importantes em Planaltina, uma cidade de 135 anos, que nós não podemos deixar morrer a sua cultura, e esse ano está ameaçado de não realizar esse evento importantíssimo para a cultura e para o turismo do Distrito Federal. Fala-se muito no governo com relação ao turismo, mas esse ano nós não vimos ainda uma manifestação do governo no sentido de dar apoio a esse grupo. Com menos de 30 dias, dificulta muito, porque tem que se fazer novas licitações. A deputada Maninha já disse que hoje vai ter uma reunião dos secretários para tratar do assunto da Via Sacra. Eu gostaria de pedir e apelar à deputada que gestione junto ao governo, para não deixar morrer esse evento maravilhoso de cultura em Planaltina. Então eu gostaria de pedir o apoio de todos os deputados para que votasse nessa moção, que é importantíssimo para a cultura e o turismo do Distrito Federal. Muito obrigado. Eu passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Marco Lima. Eu queria parabenizar a atitude e a iniciativa do deputado Daniel Marques, que reivindica as providências do governo do Distrito Federal, no sentido de alocar recursos necessários para garantir a realização da Via Sacra em Planaltina. Desde já, deixo aqui o meu apoio a esta realização e, com certeza, deputado, farei de tudo para que o governo possa viabilizar esta realização, essa encenação, que é uma demonstração de cultura própria daquela região, da nossa cidade de Planaltina. Nós temos muito carinho por ela e, com certeza, o governo do Distrito Federal irá apoiar a realização deste evento. Então, deixo aqui, claro, o meu apoio e também dos meus pares, com toda certeza. Em discussão, com a palavra, deputado Ministro Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de parabenizar o deputado Daniel Marques na apresentação dessa moção, no sentido da realização dessa importante encenação, não só para a Planaltina, como também para o Distrito Federal e para o Brasil. Haja vista que essa realização é enfocada por várias televisões nessa época e que passa a nível nacional. Eu gostaria também de fazer aqui uma reflexão aos nobres pares, no sentido de que a gente pudesse estudar uma forma de apresentar à Secretaria de Turismo a inclusão desses eventos, não só esse, mas também de vários outros locais em Planaltina, em outras cidades satélites históricas, para que fizesse parte do turismo oficial de Brasília. O turismo nosso está muito centrado na Praça dos Três Poderes, em alguns monumentos, e se deixa também de se verificar a cultura de algumas cidades
e da importância como Planaltina. Então, gostaria de futuramente estudar com o deputado Daniel Marques uma proposta que a gente conseguisse incluir no turismo oficial da cidade, Planaltina e outras cidades satélites como opção também. Em discussão, com a palavra o deputado Luiz Estevão, líder do PP. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, longa é a carreira política com aqueles parlamentares que efetivamente defendem os interesses da sua comunidade. E esse é o caso do deputado Daniel Marques, que desde o primeiro dia do seu trabalho aqui, tem demonstrado que retribui com total dedicação a extraordinária votação que Planaltina lhe deu. Todos nós sabemos hoje que aquela votação não foi gratuita, porque ela está refletida na atuação parlamentar do deputado Daniel Marques. E eu lembro o seguinte, que Brasília é uma cidade que tem pouquíssimos eventos culturais e turísticos de alguma repercussão nacional. O único deles é a encenação da Paixão de Cristo quando da Páscoa em Planaltina. Ora, é obrigação nossa defender esse evento. E eu lembro aqui o caso de Pernambuco, o caso de Nova Jerusalém, que conseguiu projeção mundial graças a um evento semelhante. Portanto, defender a alocação de recursos para esse evento é uma obrigação, é um compromisso de todos nós. E eu quero lembrar, há cerca de 30 dias nós votamos aqui, e eu conclamo os deputados que foram eleitos por suas mais profundas ligações com a cultura, eu conclamo esses deputados. Há cerca de 30 dias foram retiradas por proposta do governo mais de 500 mil reais da área de cultura previstas no orçamento do Distrito Federal. Pois bem, a encenação da Paixão, o evento mais importante cultural e turístico do Distrito Federal, custa aproximadamente 4 vezes menos do que aquilo que foi arrancado da cultura há menos de 30 dias atrás. Por isso eu faço um apelo ao governo. Faço um apelo ao governo que realmente se sensibilize e devolva sob forma de apoio à encenação da Paixão de Cristo em Planaltina um pouco dos recursos que foram arrancados da área cultural do Distrito Federal, infelizmente, por este governo, modificando o orçamento aprovado pela legislatura passada. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, tomei a palavra, não podia deixar de ser, parabenizar o nosso companheiro Daniel Marques, de requerer para esse evento que seja o governo do Distrito Federal liberar a verba necessária para que isso possa realizar. Essa via sacra já é conhecida de longos e longos anos em Brasília. Ela tornou-se uma perfeição muito grande e faz se lembrar justamente a crucificação do Cristo. Então, eu queria pedir que o DETUR e o governo do Distrito Federal liberassem a verba necessária, porque não pode deixar de acontecer um evento que já é conhecido no Brasil todo, até no mundo. Nós tivemos aqui cinegrafistas de toda a parte do Brasil e do mundo até para filmar esse evento. Então, parabenizo o deputado Daniel Marques, dizer, Daniel, que você o buscou, e, através dessa moção, um ato de alta espiritualidade. E conte com o nosso apoio. Em discussão, com a palavra o deputado Renato Rainha. Também, senhor presidente, gostaria de parabenizar e me congratular com o nobre e guerreiro deputado Daniel Marques, que tem prestado nessa casa um trabalho com muita dignidade, principalmente um trabalho voltado para a sua Planaltina, cidade a quem ele respeita e ama. E queria fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, que invista na cultura. A cultura é prioridade para toda a sociedade. E a realização da encenação da Via Sacra é, com certeza, indubitavelmente, o exemplo maior da cultura do Distrito Federal e também do turismo. Portanto, senhor governador, senhores deputados governistas, atuem rápido, com urgência, no sentido que a verba seja liberada e que nós possamos assistir todo o Distrito Federal e, por certo, todo o país, porque será transmitido, será dado notícia disso, e como muito bem disse o deputado Daniel,
até em algumas partes do mundo, a encenação da Via Sacra em Planaltina. Muito obrigado. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Senhor deputado, já examinado, já estava em votação, decretou a mesa em votação, nós procederemos à votação. Convido o senhor secretário que faça a chamada do deputado para a votação da moção 149. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu, sim, com declaração de voto. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim, com declaração de voto. Deputado Edmar Pirineus. Sim, com declaração de voto. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Sim, sem declaração. Sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias. Sim. Com declaração de voto. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel, sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim, com declaração de voto. Deputado Marco Lima. Sim, com declaração de voto. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. A moção foi aprovada com 21 votos favoráveis, 3 ausências e nenhum voto contrário. Declaração de voto, deputado Cafu. Senhor presidente, eu queria dizer que o Morro da Capelinha, a comunidade de Planaltina, os centuriões e os planaltinenses, representados nessa casa pelo deputado Daniel Marques, não tenha dúvida, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, a vice-governadora e a administração de Planaltina estará amparando amplamente a realização desse evento, já tradicionalmente conhecido entre os calendários de festas religiosas e, mais do que nunca, da Semana Santa aqui nessa cidade. Declaração de voto, deputado Daniel Marques. Um minuto, deputado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu gostaria de agradecer, quero agradecer aos deputados pela votação maciça nessa moção. Nós sabemos, caros deputados, que vários países do mundo vivem em função exclusivamente do turismo. E aqui no Distrito Federal, nós temos também um potencial turístico muito grande, como é o caso de Planaltina, com vários eventos culturais, onde a manifestação cultural em Planaltina é sempre presente, na Via Sacra, na Festa do Divino, se forem no Vale do Amanhecer, o movimento dos evangélicos em Planaltina, e a própria cidade com aquela característica antiga de arquitetura colonial, dá condições para que seja explorado o turismo. E eu,
encaminhei a essa casa uma proposição no sentido de criar um polo de turismo em Planaltina. E se nós deixarmos morrer essas manifestações culturais, como é o caso da Via Sacra, nós estamos matando o turismo do Distrito Federal. Tem um minuto apenas. Eu gostaria de finalizar, senhor presidente, convidando toda essa casa para domingo às 9 horas assistir o ensaio geral de mais de 800 figurantes que, sem ganhar um tostão, se dedicam à cultura em Planaltina, demonstrando com sacrifício, com vontade, no sentido de promover a cultura e resgatar os aspectos culturais e turísticos daquela centenária cidade planaltina. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Admar Pirineus. Vossa Excelência tem um minuto para proceder à justificação do voto. Senhor presidente, eu votei sim em apoio ao colega, em apoio à cultura, para que o nosso governo, o governo do Distrito Federal, se sensibilize não só por esse evento em Planaltina, mas por os eventos culturais que do Centro-Oeste, da região, como a Festa do Divino e outras danças mais que existem na região. Por isso, espero que o governo participe dos movimentos culturais da nossa cidade satélite de Brasília. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Marcos Arruda. Marco Lima. Marco Lima. Vossa Excelência tem um minuto. Apenas para reforçar os companheiros da Via Sacra, estaremos também, a convite do deputado Daniel Marques, domingo no ensaio da Via Sacra, e com certeza, mais uma vez, para reforçar, a Secretaria do Turismo irá apoiar este evento. Iremos fazer todos os esforços, iremos medir todos os esforços para que esse evento possa ser um dos maiores eventos já realizados por vocês na nossa Planaltina. Parabéns a vocês. O último inscrito, deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, nobres deputados, ao pessoal de Planaltina, da Via Sacra, aos estudantes, eu acho que falar da Via Sacra é uma coisa em especial, e votar favorável a essa moção, também eu, em especial, em hipótese nenhuma, podia me ausentar. Mas eu gostaria só de deixar claro que já existem algumas atitudes do governo do Distrito Federal no sentido do apoio e uma discussão, inclusive, muito maior em relação à Planaltina. O governo considera que Planaltina é um pedaço da história do Distrito Federal. A Secretaria de Turismo esteve em Planaltina há 2 semanas atrás, fazendo uma grande visita em Planaltina, e a Via Sacra é um dos elementos básicos, com certeza, de qualquer governo que tenha o mínimo de sensibilidade vai perceber que a Via Sacra é um patrimônio de Brasília. E a gente sobe aqui para afirmar que já há discussão nesse sentido, e a própria Secretaria de Turismo está fazendo uma discussão ampliada com os moradores de Planaltina e, consequentemente, também com a Via Sacra. O último inscrito quer fazer uma retificação. Deputado Gerardo Magela, tem um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, eu votei sim a moção do deputado Daniel Marques por 2 razões. A primeira, pela minha postura de sempre defender nesta casa as questões culturais. E a segunda, porque eu entendo, e não tenho nenhuma dúvida de que essa casa entende, que a Via Sacra de Planaltina, hoje mais, não pertence apenas à Planaltina, não pertence apenas a Brasília, é uma manifestação religiosa cultural do país e que merece de todos nós o maior apoio e, sem dúvida nenhuma, a maior consideração. E acredito, não tenho dúvida também, de que o governo vai dar todo o apoio, porque é um apoio para a questão cultural, para a questão religiosa, mas sem dúvida nenhuma, é uma das atividades que torna Brasília referência a nível nacional. Por isso, eu jamais poderia deixar de votar favoravelmente a essa moção. Muito obrigado. Acatando a questão de ordem formulada pelo deputado Adão Xavier,
a presença da mesa e, nos termos do artigo 85 do regimento, colocamos na inserção da pauta a moção. E peço ao secretário que faça a leitura da moção para ser discutida e votada nesta sessão ainda. Moção 161 de 95, de autoria do deputado Adão Xavier, que reivindica a permanência e regularização dos fretistas na área do Lago Norte, que especifica. Em discussão a moção. Em discussão, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu quero agradecer por ter considerado o nosso pedido e colocado em votação a nossa moção que autoriza a permanência dos caminhoneiros naquele local. Agora eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Essa moção, nós queremos, senhor presidente, que ela, se aprovada, ela seja cumprida pelo Executivo. Porque chega de moção que é aprovada nesta casa e o Executivo não toma nenhuma providência. Depois eu vou dizer qual. E eu gostaria de pedir aos deputados, se essa moção for aprovada aqui e o governo não cumprir com ela, nós vamos colocar, nem que seja uma página no Correio Brasiliense, mas vamos denunciar que não está sendo cumprido nenhuma moção, nenhuma lei que é aprovada nessa casa. Então eu gostaria de pedir o apoio dos deputados nessa questão, porque nós queremos sim que o que essa casa aprovar seja cumprido também pelo Executivo. Muito obrigado. Em discussão, deputado Elcio Carvalho. Os senhores caminhoneiros são testemunhas aqui da minha primeira intervenção, que eu me coloquei completamente a favor da continuidade das negociações. Se vocês não chegaram a um bom termo ainda, tem que continuar negociando. E me parece que foi marcado aqui um encontro entre uma comissão, o deputado Xavier e o representante da administração e a minha pessoa nessa negociação. E quero incluir o representante do sindicato também, que vem lutando aqui. O deputado Manuel me procurou e pediu que ele também faça parte dessa negociação. Nós vamos incluí-lo também nesta negociação, porque a nossa tarefa é organizar aquilo que ficou sem o devido cuidado. Portanto, nós estamos fazendo isso, vamos ter esse encontro e dizer que nós estamos ao lado de vocês. Agora, não dá para a gente fazer as coisas sob ameaça. Nós não deixamos esse governo de sermos sensíveis a nenhuma reivindicação aqui colocada. Eu tenho sido intermediária, eu tenho levado diariamente representantes da população até o governador, até a vice-governadora, até os administradores. Então é indevida as colocações de que este governo tem que atender às moções, porque todas as moções aqui apresentadas, todas as categorias que aqui vieram, nós estamos realizando a intermediação. Então fica aqui o nosso compromisso, vamos votar na moção. Agora a gente esclareceu aqui que existe um processo de negociação que vai chegar a bom termo, sim. E esta casa existe para isso. E o governo está disposto a solucionar. É esse o nosso apoio à moção do deputado e dizer que nós vamos continuar o nosso trabalho até termos um produto final acertado entre as partes, governo e os governados, aqueles que produzem, aqueles que organizam a produção. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, eu venho aqui nesse momento reforçar a posição do deputado Adão Xavier. Os trabalhadores não estão aqui ameaçando, os trabalhadores estão apenas reivindicando. E isso é o mínimo direito que pode se dar aos trabalhadores do Distrito Federal.
Nesse sentido, o deputado Xavier, líder desse movimento, me convidou para participar também como líder do Bloco Independente desta comissão. E nós vamos esgotar todo o processo de negociação. Mas o que a gente não pode admitir é que os trabalhadores sejam feridos nos seus direitos. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus companheiros, amigos caminhoneiros, eu quero dizer da minha alegria estar com vocês e da minha tristeza em saber que vocês estão ameaçados. Mas agora recebi um conforto. Conversando com a deputada Lúcia Carvalho, a promessa da lei do governo é reabrir negociação. E eu acho que a negociação tem que se assentar em aspectos muito claros. Por exemplo, os caminhoneiros estão ali há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos nós temos conversado aí com meu amigo Malavelha, com meu amigo Carachata, com meu amigo Ronaldo e com tantos outros. E nós queremos que essa negociação seja feita com todos os companheiros e que seja respeitado, sobremaneira, o direito dos caminhoneiros a ocupar aquele espaço. Porque eu penso assim, porque o governo tem outras prioridades. E eu não acho que escorraçar caminhoneiro ou trabalhador seja a prioridade de governo nenhum. Por isso, meus amigos, que eu quero me colocar mais uma vez à disposição de vocês e quero dizer que o nosso sindicato vai estar presente. Em 94 nós fizemos algumas reuniões e solicitamos ao governador na época, à Terracap e ao secretário de Obras, um espaço para que vocês possam habitar. Já tem uma área que foi previamente examinada e que vocês têm o direito de ocupar essa área e não sejam jogados para um lugar esmo, um lugar onde vocês não possam exercer essa atividade. De forma que eu quero dizer a vocês, eu quero participar das negociações em nome do sindicato. Eu quero estar presente com vocês como deputado para defender os trabalhadores caminhoneiros a quem eu tenho o maior apreço. Muito obrigado. Senhor deputado. Conceda a palavra ao deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu quero tomar a palavra, primeiro, para parabenizar todos os 3 grupos que estão aqui, dos estudantes, dos quais nós temos hoje a alegria de votar com vocês, a projeto de lei dando o direito de vocês terem a sua carteirinha emitida pelo próprio movimento estudantil, pelo pessoal de cultura de Planaltina, também da alegria de ter sua moção aprovada, e pelos caminhoneiros, na qual buscam realmente esse diálogo, essa abertura de diálogo, e que realmente vai ter premiado, porque hoje o espaço está aberto e a discussão pode ser feita, o que era praticamente impossível no passado. Eu estou querendo relatar que hoje as moções são discutidas. A líder do governo hoje alegremente nos fala de uma abertura de negociação para termos um entendimento, o que no passado era difícil. As nossas moções na legislatura passada praticamente eram jogadas na lata de lixo. Hoje, pelo menos, nós temos o debate aberto. E eu quero aqui parabenizar o deputado Xavier por esta moção, dizer que realmente encontra realmente a abertura da negociação, e posso dizer aqui, estamos todos de parabéns, principalmente essa demonstração de atendimento por parte do governo, da Secretaria do Governo, na disposição da líder do governo, da deputada Lúcia Carvalho. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer do nosso apoio à moção apresentada pelo companheiro Xavier. Eu quero dizer que, evidentemente, essa moção é uma sinalização de que a Casa quer uma solução para o problema que, ora, se dá, que é a questão da fixação dos caminhoneiros lá no Lago Norte. E nós queremos dizer também
que muito importante, muito mais do que tratar a questão politicamente, nós temos que tratar a questão do ponto de vista social. Nós estamos envolvendo várias famílias, vários companheiros que têm o seu sustento através desse trabalho. E a proposta de deslocar esses companheiros para o Torto, certamente é uma proposta que não atende os interesses dos caminhoneiros. Por isso, nós queremos dizer aqui do nosso apoio integral para que se estude uma solução, mas uma solução que venha, em primeiro lugar, a atender os interesses das pessoas interessadas, dos trabalhadores, que são os caminhoneiros. Por isso, senhor presidente, me sinto satisfeito de ver que as negociações propostas aqui pela líder do governo, e que envolve não só o governo, como também essa casa e os interessados, no caso, os caminhoneiros. Eu espero que, num prazo curto, o governo possa dar aos companheiros caminhoneiros a tranquilidade da solução desse problema que se criou, não anteriormente. O problema não foi criado no governo passado, foi criado agora, no governo atual. E dizer que nós tínhamos já uma solução para o problema. Então, eu acho que agora a bola está com o governo atual. Concedo a palavra, excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de me manifestar anteriormente, não vou me delongar. Apenas queria chamar a atenção sobre 3 aspectos relacionados a esse assunto. Em primeiro lugar, quando o deputado Xavier teve a visão de convidar os caminhoneiros para vir a esta casa, ele estava tomando uma iniciativa que precisa ser respeitada pelos demais colegas desta casa. Ele teve a visão de buscar resolver este problema. E, de repente, eu estou vendo tanta gente querendo pegar na bandeira aqui, que a impressão que eu tenho é de que na reunião lá vai ter mais deputado do que caminhoneiro. Não precisa disso não, gente. Nós estamos precisando de solução. E o deputado Xavier, que teve a iniciativa, tem que ser respeitado nessa iniciativa. Ninguém precisa pegar a bandeira dele não, porque foi ele quem viu em primeiro lugar essa necessidade. O apoio nós temos que dar, mas sem desmerecer o deputado. A segunda coisa que eu queria colocar, a moção tem o seu valor. Agora, convém ressaltar aqui que uma moção não é uma lei. Nós não estamos aprovando um projeto de lei aqui nesta casa. O projeto de lei é uma iniciativa que traz os seus resultados efetivos de pronto após a sua aprovação. Agora, uma moção é apenas uma manifestação da Câmara Legislativa ao Poder Executivo no sentido de resolver aquele problema. Então, é muito importante que haja a participação da líder do governo para que ela, junto ao governo, faça valer aquilo que a casa está aprovando agora. E, em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que, ao aprovar essa moção, a Câmara está demonstrando sensibilidade para com as questões sociais. E acredito que esse deve ser o encaminhamento dado por esta casa a todas as questões de relevância social. O trabalho dos senhores não é algo que venha prejudicar a sociedade. Ao contrário, é um serviço prestado à comunidade que precisa ser respeitado. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Concedo a palavra, excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, Daniel Marques. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, olha, eu quero congratular-me com o deputado Adão, porque ele também, como eu, mora numa cidade satélite, convive e vê o trabalho dessas pessoas que estão aqui, trabalhadoras, ordeiras, que sustentam a sua família com o trabalho do seu caminhão e que hoje estão sendo impedidos de trabalhar. Eu peço a todos os deputados que deem apoio a essa camada da sociedade que trabalha e que vive do sustento do seu caminhão. E gostaria de dizer a vocês o seguinte, eu como administrador regional conheço o problema deles. Além da garantia do trabalho, do sustento da família deles, eles prestam um trabalho social muito grande, que pouca gente conhece. Aquelas famílias carentes de assentamentos, que precisam de mudança,
Eles não podem contratar uma empresa de mudança, não. Eles têm que ir atrás do caminhoneiro, porque quando a família não pode pagar, eles fazem até de graça, que eu sou testemunha disso lá em Planaltina. Ou então faz em prestações, cobra barato e não deixa família nenhuma sem prestar aquele serviço. Portanto, nós temos que ter respeito a essa classe de trabalhadores e gostaria de pedir aos líderes do governo que intermediassem essa negociação e tem todo o nosso apoio. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: o governo, eu pediria a atenção da deputada Lúcia Carvalho, os combistas que fazem também um trabalho semelhante a vocês, que estavam trabalhando hoje de Planaltina para Sobradinho, foram presos, 2 combistas. Foi aprovada uma moção do Filipelli aqui. Eu gostaria de pedir ao governo uma trégua para que tentasse, eles pediram que estão fazendo o estudo, eu vi a reportagem do governo, no sentido da regularização das combis. A secretária de transporte falou que ia primeiro fazer o estudo para depois fazer a licitação. Enquanto não faz a licitação, que desse uma trégua a esses homens que são trabalhadores também, Cafu. E eu queria pedir o seu apoio também. Eles sustentam a família com o dinheirinho que eles ganham da Kombi, gente. São pessoas trabalhadoras que nós não podemos deixar de dar o apoio. Muito obrigado. Conceda a palavra, excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí. Senhor deputado, senhor presidente, senhor deputado, Adão Xavier, nobre deputado, parabéns. Esse é o trabalho do deputado, é ajudar aqueles que trabalham e precisam do nosso apoio. Mas eu queria lamentar aqui a grande bobagem que diz o nobre deputado Zé Edmar, dizer que as moções no governo passado eram jogadas na lata de lixo. Conversa. Nem esse governo agora, todas as moções que são encaminhadas ao governo, ele manda para as administrações, quando ela é dirigida às administrações, as administrações não têm recurso para fazer aquilo que nós solicitamos. E muitas vezes dificulta o governo realizar aquilo que nós desejamos. Mas hoje, Adão Xavier, nobre deputado, a nobre deputada Lúcia Carvalho, com Vossa Excelência, vão fazer uma reunião para decidir esse assunto dos caminhoneiros. Nós esperamos que vocês decidam e nós vamos aprovar agora a moção, esperamos que aprove lá também. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Solicito aos senhores parlamentares que mantenham... Senhores parlamentares. Solicito aos senhores parlamentares que mantenham a postura de calma revelados até agora e que garantam que o deputado Luiz Estevão possa usar da palavra. A palavra, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é importante que a gente demonstre que cada vez que a comunidade comparece a esta casa buscando solução do seu problema, a casa responda com efetivo encaminhamento dessa solução. E é com alegria que eu registro aqui que a questão do local onde os caminhoneiros possam exercer com dignidade seu trabalho, que aliás é uma coisa que realmente todos nós temos que ser a favor. Quem é que pode ser contra quem trabalha? Quem pode ser contra quem trabalha? Nós temos que ser contra quem é marginal, temos que ser contra quem fora da lei busca ganhar o seu sustento. O que evidentemente não é o caso desses pais de família trabalhadores aqui presentes. Portanto, é com alegria que nós reabrimos essa discussão a fim de que o administrador do Lago Norte, com a sua sensibilidade, encontre realmente um local que seja adequado para a comunidade e para os trabalhadores, que afinal a comunidade se beneficia desse trabalho, dessas pessoas que estão aqui. Por fim, eu quero dizer aqui o seguinte, senhor presidente, e fazer um apelo aqui à bancada do governo, à bancada de sustentação do governo. O que está acontecendo? O que eu estou vendo aqui, o aprisionamento de 2 veículos que estavam transportando passageiros na linha do Vale do Amanhecer pelo governo do Distrito Federal. Ora, minha gente, essa gente está ganhando dinheiro com dignidade, está ganhando dinheiro com o suor do seu rosto. O Vale do Amanhecer
é uma das regiões mais mal servidas de transporte coletivo dentro do Distrito Federal. Como é que vão ficar os moradores do Vale do Amanhecer se deixarem de contar com o transporte feito através das Kombis? Que alternativas o governo, ao prender esses trabalhadores e seus veículos, oferece para esses moradores? Nenhuma. Senhores deputados, por favor, vamos despertar a sensibilidade social do governo, que parece, sem dúvida alguma, que está adormecida dentro de alguma gaveta. Porque não é possível que uma cidade com tantas mazelas, em que a violência realmente atinge índices alarmantes, a força do governo seja voltada justamente Deputado, com crueldade contra aqueles que solicito a trabalham. Vossa Excelência que se atenha ao tema em debate. Solicito não havendo mais quem queira discutir em votação a moção apresentada pelo deputado Adão Xavier. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Admar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim, com declaração de voto. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Lon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim, com declaração de voto. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. A moção foi aprovada recebendo 21 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Havendo 3 deputados ausentes, declaração de voto, deputado Manuelzinho, 1 minuto. Senhor presidente, meu voto foi sim, porque voto com os trabalhadores. E aqui eu estou votando sim, com os trabalhadores e com minha categoria, que não podia jamais deixar de votar. E voto sim, para chamar a atenção do governo para a importância que tem os caminhoneiros que ajudaram a construir essa cidade e que precisam de um espaço digno para trabalhar e que não pode jamais ser escorraçado do seu local de trabalho. Por isso que eu votei sim.
Declaração de voto. Deputado Adão Xavier. Eu gostaria, tão somente, senhor presidente, de agradecer aos deputados que entenderam esta causa e que votaram e aprovaram essa moção que autoriza a permanência dos caminhoneiros naquele local. Agora, eu gostaria de também comunicar às lideranças dos caminhoneiros. Segunda-feira, às 17 horas, nós temos uma reunião aqui na Câmara, juntamente com a líder do governo, para tratar assunto sobre a moção aprovada. E gostaria de dizer também, senhor presidente, que parabenizar a líder do governo que tem se interessado por este assunto. Agora, eu gostaria também que o governo fosse sensível a esta causa, porque muitas vezes o governo quer negociar, mas não quer ceder. E nós gostaríamos que o governo reconhecesse essa causa e cedesse também. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que encontro sobre a mesa. Moção, deputado César Lacerda. Reivindica providência ao senhor governador quanto ao cumprimento por parte da SERB, CAESB e Secretaria da Fazenda e Planejamento da Lei 227, de 9 de janeiro de 92. Moção, deputado José Edmar. Solicita a Câmara Legislativa encaminhar manifestação ao senhor governador, ao seu secretário de Segurança Pública, reivindicando policiamento ostensivo na expansão do setor O em Ceilândia. Moção, deputado José Edmar. Manifesta a reivindicação à Secretaria de Educação para que seja promovido mutirão de limpeza no centro de ensino número 15, localizada a área especial da QNO 11/13, expansão do setor O, Ceilândia. Moção de autoria do deputado José Edmar. Solicita a Câmara Legislativa encaminhar manifestação ao ilustre senhor presidente da empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, reivindicando providências para que seja instalada uma agência de serviços postais no setor QNO, na região administrativa de Ceilândia. Moção do deputado José Edmar. Solicita a Câmara Legislativa encaminhar manifestação ao senhor governador, reivindicando providências para que seja implantado um posto de atendimento do Banco de Brasília, BRB, no setor QNO da região administrativa de Ceilândia. Moção do deputado José Edmar. Solicita a Câmara Legislativa encaminhar manifestação ao senhor diretor-geral do Departamento de Trânsito, DETRAN, reivindicando providências para que sejam instalados redutores eletrônicos na Estrada Parque EPTG. Indicação, deputado José Edmar, sugere ao Poder Executivo que seja executado o melhoramento e redução dos postos de iluminação pública da QNO na região administrativa 9 Ceilândia. Indicação, deputado José Edmar, sugere à Secretaria de Educação a construção de um centro de ensino de primeiro e segundo graus na QNO, região administrativa de Ceilândia. Em moção, deputado José Edmar, reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a promoção de uma ampla campanha educativa de conscientização de limpeza urbana em todo o Distrito Federal. Indicação, deputado Zé Ramalho, sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de galerias de águas pluviais no setor veredas, setor de oficinas e Vila São José, em Braslândia. Projeto de lei de autoria da deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre a criação do programa de inspeção e manutenção de veículos em uso e de outras providências. Passamos ao grande expediente.
Com a palavra o deputado João de Deus. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Com a palavra o deputado Cafu. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Com a palavra a deputada Maninha. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Não havendo deputados que queiram fazer uso da sessão, do grande expediente, esta presidência informa aos senhores e senhoras parlamentares que, de acordo com a prerrogativa que lhe confere o artigo 67 do Regimento Interno e atendendo solicitação dos senhores parlamentares, esta presidência convoca a sessão extraordinária para ser realizada imediatamente após o término desta sessão para discutir e votar em segundo turno o projeto de lei 014/95, que revoga a lei número 611, de 6 de dezembro de 1993. E discutir e votar projeto de lei 136/95, que cria a 6ª e a 33ª delegacias de polícia no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e da outras providências. E discutir e votar projeto de resolução 02/95, que cria cargos de provimento efetivo e cargos em comissão na estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Estevão, que indique relator para o projeto de lei 136/95, que tramitará em conjunto com os projetos de lei do 06 e 09/95, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Senhor presidente, pela ordem. Antes com a palavra o deputado Renato Rainha. O requerimento que eu apresentei, senhor presidente, eu solicitei que fosse submetido à tramitação conjunta os projetos de lei 002, 003, 004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 32 e 136 de 95. E, pelo que eu estou entendendo, Vossa Excelência só deferiu em parte esse requerimento, foi isso? Exatamente, senhor deputado. Por se tratar de criação de delegacias nas cidades em que Vossa Excelência também propôs, sem prejuízo da tramitação dos demais projetos de Vossa Excelência. Ok, obrigado. Solicito ao senhor presidente da CCJ que faça indicação de relator. O relator será o senhor deputado Benício Tavares. Solicito ao presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças que faça a indicação do relator para o projeto de lei 136/95. Será o deputado Daniel Marques, presidente. Solicito ao senhor deputado Jorge Cauí que faça a indicação do relator da Comissão de Assuntos Sociais. Qual é o item? Do item 2. Eu indico o deputado Miqueias. Solicito ao senhor presidente da CCJ que indique relator para o projeto de resolução 02/95. Solicito ao senhor presidente que faça a indicação do relator para o projeto de relação 02/95.
projeto será relatado pelo deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Pela mesa já foi indicado o excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado José Edmar. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 14/95, que revoga a lei 611, de 6 de dezembro de 93. Em discussão. Palavra do deputado Miquias Paes. Senhor presidente, senhores deputados, senhores estudantes que aí aguardaram intensamente esse momento, nesse momento se dará, né, a votação em segundo turno desse projeto. E eu, particularmente, fico muito feliz com esse, principalmente da forma que se deu esse processo. A gente buscou fazer uma discussão muito profunda. Sabemos, inclusive, que há algumas debilidades no projeto. A gente tem consciência que existem algumas debilidades e que eu tenho o compromisso e a entidade estudantil tem esse compromisso de aprofundar nessas questões. Porque a gente acredita que esse mecanismo só irá fortalecer a entidade estudantil se essa entidade tiver compromissos maiores do que tão somente a carteirinha. E a gente está aguardando essas discussões e sabe que a entidade buscará desenvolver essas discussões. É importante salientar que em nenhum momento a gente se esquivou de ir para a discussão mais profunda. E eu gostaria de citar um episódio especial. Nós chamamos os proprietários de escola, nós fizemos uma discussão junto aos proprietários de escola, por entender que uma matéria dessa natureza merecia profundidade. Como citado na semana passada, como a gente fez a citação na semana passada, nós não queríamos uma lei que fosse tão somente de um momento, de um ano, ou que a cada instante tivesse que ser alterada. Nós queríamos uma lei sólida e que superasse um momento. É um princípio, é uma vitória do movimento estudantil, com certeza, e é que eu gostaria de deixar muito claramente. Eu não sou o proprietário dessa lei. Eu não sou a pessoa que é proprietária, porque não é uma lei minha. É uma reivindicação do movimento estudantil. Eu aqui estou tão somente como porta-voz dessa reivindicação. Tive a obrigação e a seriedade de buscar a interlocução nos mais variados momentos, nas mais variadas circunstâncias, por entender que assim eu estaria procedendo de forma correta. Em alguns momentos, até ouvi alguns companheiros comentarem, mas você não está recebendo os louros, as graças desse momento? Eu falei, olha, não me importa, porque quem está recebendo os louros e as graças desse momento são aqueles que por anos e anos e anos e anos vêm lutando em cima de suas reivindicações, que são os estudantes que estão aqui presentes, que são os movimentos organizados. E é com vocês, por esse movimento, é que a gente solicita que seja votada em segundo turno essa lei e, claro, sejam mantidos os direitos conquistados pelos estudantes. Muito obrigado. Em discussão. Palavra do deputado Cafu. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras, senhores, jovens aqui presentes. Esse é um momento que eu acredito, ele revela, ele tem significados diversos. O movimento estudantil, ele tem uma história de muita luta, de muita batalha. Eu não tenho nenhuma dúvida, o movimento estudantil
é uma grande escola, também uma escola sem nota, sem punição, sem reprovação, uma escola de vida, porque é uma escola que acumula a experiência histórica daqueles que, entendendo que a luta maior é aquela fora de sala de aula, abraça essa luta. Independente desse momento, da briga pela carteirinha, nós temos brigas históricas, por mais verba, por remuneração melhor para os professores, por qualificação da atividade pedagógica e didática, da escola como um lugar de alegria, de prazer, de encontro, de contentamento. E eu queria trazer a essa casa, nesse momento, uma medida provisória baixada pelo presidente da República, que o movimento estudantil tem que urgentemente fazer uma leitura acerca, mais do que nunca. Está estampado aqui na página número 17 do Correio Brasiliense. Médicos e engenheiros criticam a avaliação acerca da proposta que a medida provisória faz com relação a impor aos estudantes que terminam os cursos na área de engenharia, na área de ciências da saúde, na área do direito, que faça uma prova para que se avalie a qualificação, quando a gente tem que avaliar todo o modelo de ensino, todo o modelo educacional brasileiro. O modelo educacional brasileiro tem sido excludente. O modelo educacional brasileiro não tem atendido a todos, principalmente os de baixa renda. A escola pública está abandonada. A escola pública tem sido vista, vocês vão perceber, uma contradição que a classe média carrega. Quando se qualifica o segundo grau, a boa escola é a escola particular. Quando é para disputar a universidade, ninguém quer ir para o CEUB. Você quer entrar na UNB, é na Unicamp, é na Universidade Federal de Minas Gerais, é na Universidade de São Paulo, é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O terceiro grau, a elite qualifica, não são as escolas particulares, são as escolas bancadas pelo dinheiro público. Nós temos que discutir tudo isso. E por que eu trago isso aqui para vocês? Na medida provisória, e aí o movimento estudantil vai ter que urgentemente discutir isso. Olha o que está escrito na medida provisória, baixada ontem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Principais pontos da medida provisória. No sexto item, está escrito assim. Ouça agora o que eu vou dizer para vocês. O peso dos votos dos professores na eleição do reitor passa para no mínimo 70%. Ou seja, a Universidade de Brasília, que eu fui aluno, viveu durante um bom tempo da sua história a direção sendo ligada aos órgãos de segurança pública. A Universidade de Brasília foi dirigida durante muitos anos por um capitão de mar e guerra, que na minha avaliação é o período obscuro da vida daquela universidade. Foi um período de perseguição, de deduragem, de delação. Foi um período que se perseguiu os estudantes que assumiam politicamente o combate à ditadura. A companheira Maninha está aqui, que tem uma história com aquela escola. O companheiro Onestino, ninguém sabe onde está até hoje. A família não teve o direito de saber se está vivo ou morto, e morto, onde estão os restos mortais do estudante Onestino Guimarães. Então eu estou querendo trazer isso à baila, porque os 3 últimos reitores da Universidade de Brasília foram escolhidos por voto direto de alunos, de professores e de funcionário, melhor dizendo, de funcionários. Portanto, a comunidade, essa é uma discussão que o movimento estudantil vai ter que travar, se aceita essa medida que atrasa o processo de democratização da universidade, ao dar peso ao voto do professor e desqualificar o voto do aluno e o voto do funcionário. É como se funcionário e professor fossem menores na existência da instituição. Esse item embutido na medida provisória, ele atrasa o que a gente já conquistou até aqui. Eu acho que a gente vai discutir a questão da carteirinha. O Partido dos Trabalhadores
Companheiro deputado. Miqueias, eu vou encerrar. Pedido para O concluir. Partido dos Trabalhadores tem um entendimento contrário. Ontem, numa reunião com a direção do movimento, os companheiros da UNE, da UBS e da UMESB, com o secretário de Educação, com a companheira Lúcia Carvalho, com o Miqueias e comigo, nós não avançamos nas discussões. Nós estávamos pedindo um tempo, o PT estava pedindo um tempo. Agora eu quero aqui dizer, porque tem sido feito campanha dentro das escolas, tem sido dito dentro das escolas, que nós, PT e o Cafu como líder de bancada, é contra a carteirinha. Isso é mentira. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso não é justo com a nossa história. Só queria dizer que nós temos um entendimento contrário. Porém, chegamos à seguinte conclusão. Nós vamos votar a favor da matéria. Nós vamos votar a favor do projeto do deputado Miqueias Paes na íntegra. Porém, nos reservamos ao direito, nós, PT, de travar uma discussão maior acerca do direito que está embutido em que nós devemos avançar na perspectiva de que a garantia da meia entrada Senhor deputado, deva ser devo informá-lo que estarei... conquistado a todo aquele que prova que é estudante. Obrigado. Em discussão. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhores, jovens das nossas galerias, gostaria de pedir silêncio para que pudesse ouvir as palavras do deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, com adesão do líder do PT, o nobre deputado Cafu, hoje se inicia um marco na luta estudantil. Quero parabenizar o deputado Cafu pelo seu desprendimento em recuar de sua posição e marchar conosco na aprovação da meia entrada das carteiras dos estudantes. Esse é o primeiro passo para o fortalecimento da luta estudantil. Senhor presidente, como líder do Bloco Independente, faço aqui um apelo também a todos os deputados que compõem o nosso bloco, ao deputado José Edmar, ao deputado João de Deus, ao deputado Adão Xavier e ao deputado Zé Ramalho, que permaneçam na sessão com os demais deputados, para aqui, em segundo turno, aprovar a emenda, para aprovar o projeto do deputado Miqueias, esse valoroso deputado, e na forma que foi aprovado no primeiro turno. Esse foi um compromisso assumido, inclusive com o líder da oposição também, o deputado Luiz Estevo. Portanto, esta casa vai dar, hoje é um novo marco. Nós vamos aprovar, não tenho dúvida, por unanimidade dos pares desta casa, esse projeto que vai resgatar a luta do estudante, a luta da UNE, a luta da UBS, a luta da UMESB. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão, deputado Adilon. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria deixar uma mensagem aos estudantes. Votei da outra vez no projeto do deputado Agnello Queiroz, votei. Voto também agora com o deputado Miqueias e voto principalmente com os estudantes. Agora eu queria que os estudantes fizessem aqui uma reflexão. Este projeto, os estudantes já deveriam estar se organizando, tirando carteirinha nas escolas. Mas o próprio PT se retirou do plenário para não votar naquele dia. E eu quero fazer um apelo aqui à bancada do PT, que peça desculpa